Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são... Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista. Laboratório Vila Rica. Dr. Antônio Valentim Sâncio. Imafar Farmácia de Manipulação. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. E Pastelaria Pomerana, nova parceira aqui do Papo de Mulher 98,5. Nós estamos no ar em mais uma edição. Boa tarde, bem especial para você. Costuma roncar ao dormir? Bem, incomoda, né? Se você é dessas pessoas ou tem do seu lado alguém que ronca, o programa é feito para você. Nós conversamos hoje com o otorrinolaringologista, Dr. Guilherme Laporte, que vai conversar com a gente sobre o ronco. Alô, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana, mais uma vez. Estamos aqui no ar para falar aí desse problema, que é o ronco, que incomoda tanto os próprios roncadores, atrapalhando a qualidade de vida deles, assim como dos familiares, dos parceiros, né? Sim. Gerando insegurança e impactando aí na qualidade de vida. Prazer estar aqui. O prazer é nosso em receber você. Então explica pra gente o que é o ronco e por que ele ocorre. Bom, o ronco ele é um fator desencadeante durante o sono, é um resultado de um sono em que a via aérea do paciente, ou seja, boca, ou nariz, ou faringe, ou laringe, encontra algum ponto de obstrução e o ar, ao passar pela via aérea, ele vai encontrar algum fator obstrutivo e ao passar de forma ajustada, de forma apertada, por um local em que, vamos dizer assim no popular, não caberia essa passagem por estar obstruído, gera o barulho, o ronco, a vibração dos tecidos moles ali da pessoa vai gerar o barulho, que é o ronco. Então sempre vai ser um sinal de um problema de saúde subjacente, não é? Sim, na verdade ele não é um sinal, não só um sinal de um problema de saúde subjacente, como ele pode desencadear, dependendo do espectro de gravidade do ronco, outros problemas mais graves. Entendido. E ele pode ser sintoma também da apneia do sono? E quais as diferenças aí entre esses dois distúrbios? Certo. Na verdade, o ronco por si só é apenas o barulho que o som faz ao passar pela via aérea do paciente e gerar aquele ruído ao encontrar obstrução, algum tipo de obstrução. A apneia do sono é um espectro mais grave do ronco, ou seja, além do paciente roncar, esse paciente tem uma obstrução ou semi-obstrução tão importante durante o sono que começa a cair a oxigenação do sangue dele, ou seja, o ar está passando tão pouco ou não passando nada durante alguns momentos em que o ar para de chegar aos pulmões, para de ter a troca gasosa e para de oxigenar o sangue. E aí, essa perda de oxigenação do sangue é a apneia do sono. Bem, você falou um pouquinho ali das doenças, né, das causas do ronco, mas existem fatores de risco relacionados à idade, peso ou coisa assim? Sim, existem fatores de risco. Os 3 principais fatores de risco para desenvolver a apneia do sono é um pilar, né? São 3 pilares aí. Sexo masculino, então só o fato de ser homem já existe maior chance dos homens roncarem e terem apneia do sono do que as mulheres. As mulheres igualam aí o risco dos homens de roncar quando elas passam da menopausa, ou seja, a mulher teve ali o seu período de parando de ovular, parando de menstruar, passando por esse período da menopausa, elas igualam, têm tanta chance quanto os homens, mas no geral, até essa idade, os homens têm maior chance, maior risco de roncar. O segundo principal fator de risco é idade idosa. Então a gente considera 55 a 60 anos daí para cima, o risco de roncar e ter apneia aumenta muito. E o terceiro e principal fator de risco para o ronco, principal de longe, é obesidade. Então
a apneia do sono está muito, muito mais presente em obesos do que na população que não é obesa. Sim. Bem, você falou ali da qualidade de vida no início da nossa entrevista, mas quais as consequências do ronco crônico, tanto para a pessoa que ronca ou para outra pessoa que está do lado? Olha, começar que o ronco, pelo próprio barulho, pode incomodar a família, causar insegurança do paciente de dormir perto de alguém, numa viagem, algo assim, incomodar o parceiro ou a parceira. Mas o problema mais para a qualidade de vida do próprio roncador é porque se esse ronco for uma apneia do sono, como eu falei, a apneia do sono causa desoxigenação do sangue, ou seja, o sangue vai começando a cair da saturação de oxigênio. Quando isso acontece, o nosso cérebro desperta a gente para acordar, ter microdespertares, é o que a gente chama de microdespertar, breves acordares ali durante a noite, para recuperar a oxigenação. Claro que o paciente não vai se lembrar de ter acordado tantas vezes à noite para recuperar o fôlego. São despertares subconscientes. O paciente, ou que a gente chama de despertar subcortical, ele não se lembra de ter acordado tantas vezes. Mas o cérebro faz vários despertares durante a noite para recuperar a oxigenação. Qual é o problema disso? O sono não reparador. O sono fica todo picotado, todo fragmentado, e aí no outro dia o paciente sente que não dormiu, acorda morto de cansado, fadigado, baixa disposição, dores de cabeça frequentes, sonolência excessiva, qualquer lugar que encosta dorme, sem falar que aumenta muito o risco de hipertensão arterial, infarto, AVC, diabetes e controle do peso, atrapalha no controle do peso, enfim, é um problema bem profundo. Uhum. E o tratamento? Existe um tratamento eficaz, tanto para o ronco leve como mais grave? Existe sim o tratamento, tá? E o tratamento depende do perfil de cada paciente, depende muito. Existem os pacientes que roncam porque são obesos, outros que roncam porque tem a anatomia da faringe ali com uma amígdala muito grande, com um palato mole com excesso de tecidos moles na faringe, outros que têm um desvio de septo, uma obstrução nasal, e pelo nariz ser entupido, a pessoa vai abrir a boca para respirar à noite e isso gera um ronco. Então, cada paciente tem que ser investigado individualmente para saber qual é o fator que está gerando o ronco. Uhum. E aí o tratamento pode variar, né, conforme for o caso. Desde uma cirurgia de desvio de septo no nariz, a uma cirurgia de retirada da amígdala, ou uma outra cirurgia que a gente chama de úvulo-palato-faringoplastia, que é uma cirurgia de remodelamento da faringe para abrir a passagem para o ar, a perda de peso. E nos casos mais graves, de apneia moderada e grave, a gente indica até o CPAP, que é aquele aparelhinho que joga pressão de ar para dentro do corpo, dentro do nariz, aparelhos intraorais de avanço mandibular, enfim, é uma infinidade de possibilidades de tratamento. E esses aparelhos são tão eficazes quanto a cirurgia? E, na verdade, quem precisa usar esses aparelhos? Geralmente os aparelhos, o CPAP, né, que são os aparelhos de pressão positiva na via aérea, eles são indicados para pacientes que têm apneia de moderada a grave. A apneia moderada a grave a gente só consegue determinar, né, a qualidade dessa apneia, a intensidade, a gravidade, com o exame de polissonografia, né? E o paciente tem apneia moderada grave, já é uma apneia que impacta muito na saúde do paciente, tanto no bem-estar quanto na saúde, e aí sim ele tem, na maioria das vezes, a não ser salvo raríssimas exceções, o paciente tem a necessidade do uso do CPAP. Uhum. E existem medicamentos ou terapias alternativas para quem não queira usar aparelho ou fazer cirurgia? Olha, principalmente a perda de peso, que geralmente que é o mais difícil. Mas, né, existe um magrinho também que ronca, né? Sim, com certeza. É como eu disse, né, o paciente, quem entende o fator de risco maior é a obesidade. Sim. Mas não significa que só os obesos roncam, né? Se é um paciente magro, vamos lá, fininho, magrinho, que ele tem uma anatomia da faringe ruim, uma amígdala muito grande, com uma úvula, que é aquela campainha da garganta, né, muito alongada, que colaba durante a noite, um nariz muito obstruído,
né, que respira totalmente pela boca, ele vai roncar também, né? Então aí pode ter tratamentos nasais, com sprays nasais, lavagem nasal, no caso de um nariz obstruído que não é por desvio de septo, né? Mas eu falo que tratar ronco na maioria das vezes é difícil, porque como grande parte são pessoas acima do peso, que estão acima do peso, perder peso é difícil, não é algo fácil, né? E quando a pessoa tem a apneia do sono, ela tem baixa disposição, então fica difícil fazer um exercício, iniciar uma dieta. Então é um fator que tem que ser tratado com muita cautela e é um acompanhamento contínuo ali. Uhum. Então não dá para prevenir, né? Mas existe estratégia para evitar o agravamento do ronco ao longo dos anos? Olha, estratégia para evitar ao longo dos anos é sempre estar acompanhando com o profissional correto, para você ir perguntando o próprio companheiro, porque o paciente que ronca, ele não sabe que ronca, geralmente é o companheiro. Tá dormindo, pai, né? Dormindo, exatamente. Né, que vai reclamar, vai falar, vai comentar no outro dia e tudo, até os amigos, enfim. Então, assim, tá sempre perguntando, procurando saber, ouvindo quando as pessoas falam, porque tem gente que fala, ele fala que eu ronco, mas eu mesmo não ronco, não. Mas a pessoa, é o que você falou, ninguém nunca vai saber que ronca, porque está dormindo. Então, não tirar a importância dessa queixa da pessoa que está ali com você ouvindo o seu ronco, porque isso é válido. Estar em acompanhamento para ver a saúde do nariz, da cavidade oral, a saúde do peso, os exames de sangue tem que estar controlados. Por exemplo, a diabetes, a pré-diabetes, o hipotireoidismo, que são os hormônios da tireoides alterados, também podem impactar na apneia do sono. Então, estando com a saúde, o peso controlado, com a saúde do nariz, da boca ali em dia, é uma forma de prevenir esse fator aí do ronco e da apneia, sim. E o ronco pode ser só momentâneo também, acontecer só por um período e depois cessar sozinho? Pode. Inclusive, existe um tipo de apneia que a gente chama de apneia posicional, que é o quê? Um paciente que só ronca ou só tem apneia na posição de barriga para cima. De barriga para cima, que é a posição supina, que a gente chama. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa está deitada de barriga para cima, essa posição, anatomicamente, favorece o colabamento, ou seja, o fechamento, o estreitamento, tanto do tórax quanto do tecido da faringe, da laringe. Pela gravidade ali, a musculatura perde a força dela e é mais fácil dessa musculatura cair e obstruir. A própria língua, né, o dorso da língua cai e fecha a faringe também. Então, essa posição é muito mais propensa a gerar ronco. Além de outros fatores do dia a dia também, por exemplo, quando a pessoa vai dormir muito cansada, quando ela dorme depois de beber. Tem gente que fala, eu só ronco quando eu bebo, né? Bebo cerveja, enfim, bebida alcoólica. E isso é fato, isso acontece. Porque quanto mais relaxado a gente vai dormir, mais relaxado vai ficar a nossa musculatura faríngea e menos ela vai sustentar a nossa via aérea aberta. Então, se a gente vai dormir muito cansado, a gente relaxa mais, então ronca mais. O álcool, a gente vai dormir depois de beber, o álcool provoca um relaxamento no corpo, então acaba roncando mais também. Esses fatores adjacentes aí. Tem essa coisa de o paciente só procurar o médico quando está causando problemas ali entre casal? Acontece até separação, inclusive. Porque o paciente, por exemplo, ele se nega, né, a aceitar. Geralmente é o homem que se nega a procurar ajuda, porque a mulher está reclamando, a esposa, a namorada, enfim, está reclamando que não consegue dormir no mesmo quarto, está roncando muito alto, e aí o homem reluta em procurar ajuda em relação a isso, aí acaba tendo que dormir em outro quarto, porque não consegue dormir junto, ou o barulho do ronco, né? Então, assim, vai causando problemas, assim, né, de convivência, e já tratei paciente que veio me procurar e falou, doutor, meu ronco, eu não dava importância, mas causou até meu divórcio, inclusive já tive paciente assim. Então é tratar quando tem aquela reclamação, né, para não chegar a esse ponto. Exatamente, porque dependendo da intensidade, pode causar um distúrbio ali de convivência matrimonial, social e principalmente, né, para a saúde da pessoa ali, sem dúvida. Algum recado final para os nossos ouvintes, Guilherme?
Bom, o recado é que o ronco, ele pode ser só o ronco, só o barulho que incomoda a gente, que incomoda nosso parceiro ou parceira, né? Mas ele pode ser algo muito mais profundo, algo muito mais grave de ser diagnosticado e tratado quando ele se torna a apneia do sono. E isso aumenta muito os riscos de doenças cardiovasculares, como eu citei. Então, a sugestão é não ignorar, né? Não ignorar o parceiro, a família, quando dizem e comentam que está roncando, e procurar avaliar qual que é a gravidade disso, como melhora isso, quais são as possibilidades. Você atende aqui em Santa Maria todas as segundas ou sextas? Eu atendo em Santa Maria de Jetibá às sextas-feiras, quinzenalmente às sextas-feiras, na Clínica Vivari. Muito obrigada por sua participação e uma boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Foi um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Muito obrigada. Bem, esse foi o Dr. Guilherme Laporte Brandão, otorrinolaringologista, falando sobre o ronco. Bem, se sofre com isso, procure atendimento. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até lá!